Salve Maria Santíssima. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse grande tempo de graça que é a Quaresma. Deus que nos conduz ao deserto. Esse deserto que é o nosso lugar de encontro com Deus. Não um deserto do Saara ou outros desertos que existem por aí, né? Mas um deserto que é esse lugar de encontro com Deus. Hoje é o primeiro domingo da Quaresma. Vou estar usando um pouquinho da meditação do Frei Raniero Cantalamessa. Até indico que você compre esse livro, né? O Verbo se fez carne, que é da editora Ave Maria, do nosso querido Raniero Cantalamessa. É a meditação do ano A, B e C, certo? E nós sabemos que no livro de Osés, do profeta Osés, vai falar que o Senhor vai conduzir o seu povo ao deserto para falar o seu povo ao coração. É interessante essa analogia porque nós percebemos que no momento da instituição da Eucaristia, onde estão reunidos os apóstolos, o próprio apóstolo João Evangelista, ele inclina o seu ouvido para ouvir o coração de Deus. E na profecia de Oséias acontece o inverso. E nós poderíamos dizer o que é oração, o que é estar no deserto. É o homem que inclina o seu ouvido no coração de Deus. Obediência, ouvir intensamente, com atenção. Ouvir com toda a alma. Mas também é Deus que prescuta as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, os nossos sonhos. E coloca o seu ouvido. Ele coloca o seu ouvido para nos escutar. Ou seja, esse encontro, essas duas sedes, a sede do homem por Deus e a sede de Deus pelo homem. Essas duas sedes que vai desembocar na oração, sem dúvida. Ainda não estou lendo, certo? O conteúdo aqui do livro, que é só uma pequena introdução a respeito deste dia de hoje, que vai tratar Mateus 4, do 1 a 11 é o evangelho de hoje, tá bom? Você que tem esse livro, é na página 47, a meditação. Mas eu não vou ler tudo não, é só um pouquinho para nos ajudar a rezar melhor, tá bom? Então vamos lá. Perdoai-me, Senhor, eu reconheço a minha iniquidade. Ele vai ser no Salmo 51, né? Piedade ao Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Com essas palavras do Salmo responsorial à liturgia, nos envolve neste momento no clima espiritual da Quaresma. Uma mudança muito acentuada. Chegamos a este ponto do ano litúrgico meditando em geral os mistérios gozosos do cristianismo. A espera e o nascimento da infância de Jesus. Depois, tendo comemorado a Epifania, os primeiros passos de Jesus em seu ministério público, nós éramos convidados a ouvir as palavras de alegria que saiu de sua boca. Mas agora tudo muda. Desce como que um véu escuro, iniciando os mistérios dolorosos. Jesus vai ao deserto, é tentado, enfrenta a contradição. Sente-se que há uma potência obscura no mundo com a qual ele deverá lutar. O episódio das tentações é um primeiro ato de um drama que se anuncia duro e cruento no fim das tentações. Satanás apartou-se dele, mas, acrescenta o evangelista Lucas, até outra ocasião, Lucas 4,13. Com efeito, tomará uma desforra, mais tarde, quando em vez de ir ao pináculo do templo, o levará no pináculo da cruz, e lhe dirá, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Mateus 27,40. Ele está fazendo essa analogia, mas algo que é bem real, onde o demônio leva Jesus ao pináculo do templo para que ele pule, né? E ele vai fazer que, eu citar Lucas 4,13, onde é citado que o demônio se afasta, e Lucas 4 relata também a tentação de Cristo, e para voltar em tempo oportuno. E esse tempo oportuno, de forma bem concreta também, é onde ele leva Jesus, entre aspas, né, porque Jesus foi livremente, ao pináculo da cruz, e lá
quando ele está ao pináculo da cruz, lá, bem suspenso, lá vem o ladrão que reclama e manda: se tu és filho de Deus, desce da cruz, ou seja, pula da cruz, faz uma revolução, destrói todo mundo, né? Então, novamente a voz do demônio através daquele ladrão. E encontramos numa hora muito significativa da vida de Jesus. E nesta data a liturgia nos propõe uma meditação sobre o pecado. Por quê? Porque sem termos tomado consciência da existência do pecado no mundo, de sua insondável profundidade, não compreenderemos nada daquilo que se segue no Evangelho, dor, paixão e morte de Cristo. Tudo isto é a resposta de Deus ao pecado do homem. É o sim do segundo Adão que corrige o não do primeiro Adão. Se fosse de outra forma, a paixão e a morte de Jesus não passariam de uma inútil crueldade. Não podemos, por isso, esconder ou protelar para mais tarde o momento de olhar de frente esta realidade do mal. Também, se isto nos apavora, as leituras bíblicas nos oferecem uma sábia pista na reflexão, em 3 quadros. Está desenhada toda a história da salvação, toda a nossa história. Criação, pecado, redenção. Em todos os 3, os mesmos personagens, Deus, o homem e Satanás. A primeira e a terceira leitura se correspondem perfeitamente, segundo o esquema de um paralelismo antitético. Lá, um jardim ameno, fresco, viçoso, na qual tudo fala de felicidade e de prazer. Aqui, um deserto sem água, sem comida, um cenário selvagem e alucinante. Lá um homem, Adão, é tentado, e sua liberdade se levanta e diz não a Deus, dando ouvidos ao diabo. Aqui, outro homem, Jesus Cristo, é tentado, mas resiste a Satanás e diz sim a Deus. Então esse grande combate, né, que vai haver sempre até o final dos tempos. Daqui a pouquinho eu retomo a meditação do Frei Raniero, usar um pouquinho também da Bíblia Navarra, onde ela vai também nos ajudar a meditar. É uma Bíblia também que eu indico, são 3 volumes só do Novo Testamento. É uma Bíblia de estudo que eu ganhei de presente, né? Eu louvo muito a Deus por esse presente. 2 irmãs se juntaram e me presentearam. Fico muito grato até hoje. Louvo a Deus pelo sim e pela generosidade dessas irmãs, né? Esse presente, eu que sempre estou procurando pregar, e não para fazer sucesso, mas para anunciar a palavra com ousadia e ensinar aquilo que é melhor, né? O melhor de Deus. Vai falar a Bíblia de Navarra, comentando Mateus 4, do 1 a 11. Jesus, nosso Salvador, foi tentado porque ele assim o quis, e que lhe por amor a nós e por nossa instrução. Mas a perfeição absoluta de Jesus não permitia senão o que chamamos tentação externa. A doutrina cristã ensina-nos que existe um triplo grau de tentação. A sugestão, que é tentação externa, isso se pode sofrer sem pecado. Tentação com deleite, mais ou menos prolongado, ainda que sem consentimento claro. Esta já é interna e nela há algo de pecado. E a tentação consentida, esta sempre é pecado e, por afetar o profundo da alma, é certamente interna. Jesus quis ensinar-nos, ao permitir ser tentado, como devemos lutar e vencer nas nossas tentações, com a confiança em Deus e a oração, com a graça divina e com a fortaleza. Por outro lado, estas tentações de Jesus no deserto têm um significado muito profundo na história da salvação. Todos os personagens mais importantes da história da Sagrada Escritura são tentados: Adão e Eva, Abraão, Moisés, o próprio povo eleito, e assim também Jesus. Nosso Senhor, ao rejeitar as tentações diabólicas, repara as quedas dos homens antes e depois dele, preludia as futuras tentações de cada um de nós e as lutas da Igreja contra as tentações do poder diabólico. Daí que Jesus nos tem ensinado no Pai Nosso a pedir a Deus que nos ajude com a sua graça para não cair à hora da tentação. Antes de começar a sua obra messiânica e, portanto, de promulgar a nova lei, o Novo Testamento, Jesus, o Messias, prepara-se com a oração e o jejum no deserto. Moisés tinha procedido do mesmo modo, de modo semelhante, em Êxodo 34, 28,
para receber a lei no Sinai. Também Elias caminhou 40 dias no deserto para levar a cabo a sua missão de fazer renovar o cumprimento da lei. 1 Reis 19, do 5 ao 8. A igreja segue as pegadas de Jesus ao estabelecer anualmente o tempo do jejum quaresmal. Com esse espírito de piedade, devemos viver cada ano o tempo de Quaresma. Pode-se dizer que Cristo introduziu a tradição do jejum de 40 dias no ano litúrgico da igreja, porque ele mesmo jejuou 40 dias e 40 noites antes de começar a ensinar. Com este jejum quaresmal, a igreja, em certo sentido, é chamada cada ano a seguir o seu mestre e Senhor, se quer pregar eficazmente o seu evangelho. Foi São João Paulo II, na audiência geral, em 1979, que ele falou isso, né? Do mesmo modo, o retiro de Jesus no deserto convida-nos a preparar-nos com a oração e a penitência, antes de empreendermos qualquer atividade ou decisão importante da nossa vida. Aqui eu indico também o livro A Alma de Todo Apostolado, que vai trabalhar muito. O missionário verdadeiro é aquele que é alimentado pela vida de oração profunda, né? Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Como é lógico, sente uma fome muito intensa, e o diabo aproveita a ocasião para o tentar. Perante a tentação, o Senhor reage rejeitando e emprega para isso uma frase do Deuteronômio 8:3. Embora pudesse fazer esse milagre, prefere continuar a confiar no Pai e não o levar a cabo, porque não entra no seu plano de salvação. Em recompensa por esta confiança, os anjos vêm servi-lo. O milagre na Bíblia é um fato extraordinário e maravilhoso, o que Deus realiza para fazer compreender a palavra ou a ação divina. Não se dá como uma manifestação isolada da força de Deus, mas como algo que faz parte da obra da redenção. A proposta do demônio nesta tentação não tinha razão de ser dentro do plano de redenção, já que iria em benefício exclusivo de Jesus. O seu intento, o diabo parece querer certificar-se sobre se Jesus é verdadeiramente Filho de Deus, pois embora seja verdade que se mostra informado acerca da voz do céu no batismo, vê um contrassenso em que seja Filho de Deus, e por outro lado, sinta fome. O demônio estava confuso, né? Então ele queria tentar. O padre José Fortea fala que o demônio até sabia que Deus não poderia pecar, que Jesus não poderia pecar, mas ele foi tentado pela sua própria natureza de tentador e não resistiu, e acabou indo tentar a Cristo e perdeu de forma, né, muito concreta. A resposta de Jesus é um ato de confiança na providência paternal de Deus. É um abandono nos braços do Pai, né? O local que Jesus deveria e sempre se jogou foi na vontade do Pai. É tanto que ele fala várias vezes: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então, São Tomás de Aquino, eu tenho até alguns comentários no meu canal no YouTube, né? Por que o Senhor permite... Agora eu não estou lendo mais aqui não, tem mais conteúdo, bastante denso. Fiz só um pequeno comentário, certo? E o que acontece? São Tomás vai dizer que Jesus assume estas tentações para assim... Assume assim, né? Ele permite ser tentado, porque assim como ele venceu a morte pela sua morte, ele vence as nossas tentações, porque venceu também aquelas tentações. Então, aquela luta, aquele combate, infunde em nós, né? Porque, como vai falar os santos padres da igreja, aquilo que Jesus assumiu, aquilo que foi assumido foi redimido. E aquilo que não foi assumido não foi redimido. Se Jesus teve raiva, raiva não é pecado, nem é santidade. É como eu vivo a minha raiva que vai ser pecado ou santidade. Ser tentado não faz ninguém santo nem pecador. É como eu lido diante da tentação. Se eu me entrego à tentação, eu vou caminhando para o inferno. Se eu luto contra a tentação, eu vou caminhando na virtude, fortalecendo minha vida espiritual e crescendo na minha amizade com Deus e no meu amor para com Ele. Então, o Senhor permite também ali que o demônio tente, para mostrar também que por mais que uma pessoa seja santa,
ela nunca pode ficar relaxada, achar que nunca mais vai ser tentada. É isso que Santo Tomás de Aquino vai falar também, né? Para que ninguém nunca ache que está livre da tentação, porque se o próprio Cristo, que é santo, o santo dos santos, o perfeito, o próprio Deus foi tentado, imagine qualquer outra pessoa, por mais santo que seja. Então não deve relaxar. E o terceiro motivo também, para mostrar que é pela palavra de Deus. A palavra de Deus na tradição oral, a palavra de Deus na tradição escrita, que é a Bíblia. A palavra de Deus que nos ajuda a vencer o demônio. A palavra de Deus bem interpretada. Vai falar ainda na Bíblia Navarra o seguinte: as heresias nasceram por se entenderem mal as Escrituras, que são boas. O cristão deve estar alerta perante falsas argumentações, que pretendem basear-se na Sagrada Escritura, como estamos a ver neste passo do Evangelho. O demônio apresenta-se algumas vezes como exegetas da Escritura, interpretando-a como lhe convém, pois qualquer interpretação que não esteja de acordo com a doutrina contida na tradição da Igreja deve ser rejeitada. Normalmente o erro da heresia consiste em fixar-se nos passos da Escritura e excluir outros, ao seu bel prazer, perdendo de vista a unidade da Escritura e a totalidade da fé. Interessante que São Tomás de Aquino também ele vai levar muito em conta essa forma de estudar a Escritura, a unidade. São Tomás de Aquino, quando ele vai comentar, por exemplo, a carta aos Tessalonicenses e tantos outros escritos da Bíblia, que ele é um grande comentador, exegeta, né? Ele vai citando de forma decorada, né? Ele sabia a Bíblia toda. Decorar quer dizer guardar no coração, decora, né? Guardar no coração. Não é só enfeitar as coisas, não, né? É guardar no coração também. São Tomás de Aquino sabia a Bíblia toda, do começo ao fim. Também Santo Antônio de Pádua, né? Mas sabiam e meditavam. Assim como o silêncio de Maria meditava a palavra de Deus no coração. Já os orgulhosos não. Eles aprendem a Bíblia para estar discutindo, brigando, condenando, apontando. São Pedro, o primeiro Papa, vai falar que já no tempo dele, né, muitos pegavam as cartas de São Paulo e entendiam mal para a sua própria ruína, assim como faziam com as demais partes da Sagrada Escritura. São Pedro já adverte que muitos usavam a Escritura naquele tempo, entendia de forma errada, entendia má. E o próprio São Pedro vai advertir que a Escritura não é para interpretação pessoal. Então, duas coisas bem claras que Pedro vai advertendo: cuidado com aqueles que entendem mal a Bíblia e ensinam errado, e cuidado com aqueles que interpretam ao seu bel prazer, de forma pessoal. A sola Escritura e interpretação pessoal, que vai incorrer em várias heresias e seitas, se multiplicando a cada dia. Então aqui é um pouquinho sobre a tentação de Jesus no deserto. Esse episódio pode ser um paralelo também com Gênesis 3. Você pode ver lá que as tentações são similares, né? Engraçado não, né? Usei a expressão errada. Mas interessante que uma vez uma pessoa possuída pelo demônio foi questionada. O demônio foi questionado pelo exorcista o seguinte: por que você só tenta da mesma forma? Ele falou: eu tento sempre da mesma forma e as pessoas sempre caem da mesma forma. Ou seja, ele sempre usa as mesmas táticas, embora mude uma coisa ou outra, mas sempre é o mesmo mecanismo, né? O aproximar-se, o falar meia verdade, o distorcer a verdade, o distorcer as Escrituras. Ele vai se aproximando, vai mostrando, vai colocando coisas na nossa imaginação. O que o demônio faz? Ele cria um mundo de ilusão para nós, nos coloca dentro desse mundo e explode esse mundo. E nos acusa de sermos autores da destruição para nos desanimar da caminhada. Mas Jesus venceu tudo isso, né? O novo Adão venceu tudo isso. Então, que você nesse dia possa meditar um pouco sobre Mateus 4, do versículo 1 ao 11, né? Vou falar um pouquinho aqui ainda sobre a passagem. Aqui é o Raniero Cantalamessa explicando. O homem hoje se encontra nestes dois polos de atração. Encontra-se no dilema de escolher entre duas solidariedades. Ou ele é solidário com Adão, ou com Cristo. Ou com o pecado, ou com a salvação. O pecado acontece num jardim de delícias, na euforia do prazer, mas logo faz sentir a dor dos espinhos. A segunda opção, a salvação, se realiza no deserto, isto é, na fadiga e no sofrimento.
mas introduz no jardim da alegria, onde os anjos veem servir o vencedor. O pecado, portanto, olhemo-nos agora de perto, este mal obscuro de nossa vida. Ele nos cerca por todos os lados, através da fenda aberta por Adão, diz Paulo. Ele se derramou como a onda bárbara que, através de uma passagem estratégica, invade uma planície ou um país e aí se estabelece, reduzindo seus moradores à escravidão. Porém, o pecado não mora ao lado, mas dentro de nós. É o próprio São Paulo que afirma: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que eu quero, que eu queria, mas o mal que eu não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim um pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei: quando quero fazer o bem, que se me depara é o mal. Romanos 7, 18 a 21. O pecado se instalou como um parasita em nossa liberdade, como um tumor. Ele consome nossas energias e nos destrói. Ao homem não resta outra coisa senão gemer como Davi: piedade de mim, ó Deus, apaga o meu pecado. Ou suspirar como São Paulo: quem nos libertará deste corpo de morte? Se não me engano, está aí também em Romanos 7, né? Perguntamo-nos, por que tudo isto? O Catecismo nos diz: por causa do pecado original. O pecado de Adão se transmite a nós com o nascimento, e com ele a concupiscência e a desordem que nos arrastam ao mal. Mas nós não pecamos apenas porque o outro pecou antes de nós. Nós também pecamos livremente, imitando Adão por nossa iniciativa. Ele inaugurou uma situação de pecado, mas nós continuamos sendo solidários a essa situação e continuamos, infelizmente, escolhendo pelo pecado. Pecando, cada um de nós contagia e contamina, em certo sentido, o ambiente moral da humanidade. Corrói valores, cria condicionamentos, tornando assim sempre mais forte a lei do pecado, que domina no mundo. Pode-se dizer: eu sou para aqueles que vêm depois de mim aquilo que Adão foi para mim. Eu sou Adão. Eu posso condicionar o futuro, fazer que os homens sejam mais escravos ou mais livres depois de mim e ao redor de mim. Ou seja, quando a alma se eleva a Deus, ela eleva consigo a humanidade. Mas quando a alma também se entrega ao pecado, ela também coopera para a destruição do homem, para a destruição da humanidade. Quanto mais santos nós formos, quanto mais combatentes, quanto mais corajosos e ousados, mais almas irão para o céu. Quanto mais covardes, quanto mais medíocres, nós vamos permitir que várias pessoas possam ir para o inferno, infelizmente. Então é tempo de luta. Quaresma é tempo de combate. Combate do homem inteiro. O homem que tem corpo. Nós não somos animais irracionais, mas nós não somos anjos. Nós somos esse microcosmo, né? Microcosmo, perdão, da palavra errada. Onde nós temos um pouquinho dos vegetais, dos animais, dos minerais, dos anjos. Nós somos esse mistério. Nós somos esse mistério tão belo. Imagem e semelhança de Deus. Deus te abençoe. Uma santa quaresma, um ótimo domingo. Santa missa hoje. Um abraço. Shalom do Pai.